Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos compartilhando a palavra do Senhor nesta manhã de domingo. E nós vamos estar compartilhando no Salmos 125, onde fala a respeito da segurança do povo de Deus, que estamos hoje lendo a palavra na nova tradução, na linguagem de hoje, Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil. E eu não me canso de agradecer a Deus pelo milagre que Deus fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Então, queridos irmãos, é motivo assim de alegria. Estamos hoje compartilhando este milagre. Querendo avisar os irmãos que se inscreva no canal ali, no YouTube, tocando o sininho, se inscrevendo, para que possamos estar levando essa palavra do Senhor mais a outras pessoas. Temos mais de 650 pessoas no WhatsApp já nos acompanhando e que possamos ali se inscrever e que também podemos alcançar mais pessoas, não para se engrandecer, mas sim para levar a palavra do Senhor, porque toda glória, toda honra é do Senhor. Então, que possamos estar fazendo a nossa parte. E hoje nós vamos estar lendo esta palavra e ver o que o Senhor tem hoje para nos falar. Então, queridos irmãos, nós vamos estar lendo esta palavra que diz assim: aquele que confia em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castigue também aqueles que abandonam os seus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Queridos irmãos, nós podemos ver aqui que o texto ele é bem claro, ele fala em torno a respeito da confiança. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam em Deus, como diz aqui o texto. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de Sião que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Então, vocês vejam, queridos irmãos, que aqui o que mostra o texto, aqueles montes que viviam ali ao lado de Jerusalém, sempre são firmes, são montanhas, são firmes. Então, se mostra o exemplo aqui, aquelas pessoas que poderiam ser firmes no Senhor, para que estivesse como aqueles montes ali ao redor. Não se abala, continuam firmes. Então, essa é a mensagem. A mensagem mostra que aqueles que confiam, aqueles que estão com Deus em primeiro lugar, aqueles que possam estar firmes na palavra, firme na confiança, firme na fé, e não serão abalados. A gente pode ver até o versículo seguinte que ele diz: como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e para sempre. Então veja
podemos assim dizer, são aquelas troca de valores. Qual o seu valor? A confiança, a fé. E qual o retorno para você dessa fé, dessa confiança? É o cuidar de Deus. É Deus estar sempre cuidando de você. Podemos ver aqui também o versículo 3 que diz: os maus não governam para sempre a terra do povo de Deus. Os maus governassem, até os bens começariam a fazer mal. Então, queridos irmãos, a palavra mostra que o mal não prevalece. O mal não prevalece, se destrói. E é essa a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós, que, como diz do primeiro versículo, os que confiam no Senhor. Então veja o seguinte: os que confiam realmente no Senhor, ele tem tudo para fazer o bem. Ele tem tudo para estar ali na presença do Senhor. E possamos ver dessa maneira. Ele mostra, mas aqueles que governam mal, estão tranquilamente. É claro, aqueles que não vivem conforme a vontade do Senhor são decadência. Nossos governantes que não governam bem, a situação é cair, contenda é não prevalecer o seu governo, é aquela passagem rápida, podemos ver, são passagens que só dura somente o seu mandato, não se reelege. Então, são situações de quê? De um governo que não agrada ao povo, e também são as nossas atitudes que não agradam ao Senhor. Então, sofremos o quê? As consequências. As consequências de não ter uma vida no altar, a consequência de não ser fiel ao Senhor, a consequência de não fazer o que determina o Senhor. Ouvimos até algumas situações até de você não cumprir com as metas dentro da sua congregação, das suas doutrinas, do que você pode fazer, de você dizimar, de você evangelizar, de você ser missionário, você fazer missões. Então você está dentro da igreja e não faz nada. Você está apenas sentado no banco da igreja. Então, a tendência são as consequências, porque você não confia no Senhor, porque os que confiam fazem. Eu vejo até, queridos irmãos, quando se fala em dízimo, vejo até alguns colegas, eu não sei o que, pastor, conhecimento de teologia, fala totalmente contrário, porque antes não existia, porque antes não existia dinheiro, antes era dado de acordo com o que você cultivava. Se você trabalhava na plantação, você dava doação, você dava seu dízimo de plantas, que era o que você fazia. Outros que tinham suas ovelhas, davam oferta de suas ovelhas, outros de boi, e outros. Aí se apega aí naquela época para dizer que hoje não tinha, antigamente não tinha igrejas. Antigamente, queridos irmãos, o que era que existia? Era sair pelo mundo pregando o evangelho. Mas o que é que acontecia com aquelas pessoas? Pegavam suas propriedades, como a gente vê a situação de Ananias e Safira, o que aconteceu? Eles doavam para a obra do Senhor, era dividido para aquelas pessoas se manter no evangelismo. Aí hoje você tem uma igreja, situações de igreja com ar-condicionado, com zeladores, pastores que fazem seminário, pagam também faculdades, se preparam e para a igreja, então tem que receber a ajuda. De que maneira se mantém esses homens que vivem na dependência do Senhor, totalmente para o Evangelho, que hoje, por situações
de a igreja não poder manter pastores que precisam estar trabalhando. Então, queridos irmãos, são essas coisas. Então, N coisa, você não é obrigado, mas você tem a obrigação de dizimar com a sua igreja. Você não é obrigado a nada, mas você tem a obrigação. Então, é aqueles que confiam no Senhor. Então, esses que confiam, que faz a sua parte, esses terão aquela proteção. Deus está sempre junto, fazendo a obra. Podemos ver aqui o versículo 4, que diz: o Senhor Deus ser bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. São aqueles que vivem na obediência. Mas, queridos irmãos, vivemos na misericórdia. Vivemos na igreja de cada um faz o que quer. Eu não sou obrigado a nada, eu não tenho obrigação. E depois cobra de Deus também as bênçãos. Se você não tem obrigação, obrigado você não é. Se você não tem obrigação, Deus não foi obrigado a dar o filho dele para morrer na cruz. Jesus não foi obrigado a estar ali morrendo na cruz pelos nossos pecados, mas Deus viu que seria uma obrigação para que nós pudéssemos ter a salvação, o Filho morrer na cruz por cada um de nós. Qual foi o pecado que Jesus teve? Então, queridos irmãos, precisamos o quê? Precisamos entender como podemos viver sendo cristão, ajudando um ao outro, ajudando aqueles que não têm condições de sobreviver, vivem em condições precárias de acordo a nosso descaso social. Então, aquele que vive numa condição melhor que possa estar ajudando os outros. Então, podemos ver aqui o último versículo que diz: porém, quando castigares os maus, castigue também aqueles que abandonam os teus caminhos. Então, que abandone aquele também, são castigados aqueles que abandonam o caminho do Senhor. E que a paz esteja com o povo de Israel. Eu vou dizer, queridos irmãos, é assim, motivo de alegria. Na minha parte, eu agradeço a Deus, já estou com alguns dias, há mais de 30 dias da cirurgia, ainda com algumas dorzinhas, mas faz parte. E Deus trata de cada um. Tenho também um irmão que está passando pelo momento, o nosso irmão Jair, dedicado hoje à obra do Senhor, que está ali também aguardando o mesmo procedimento. Só que ele teve situações de rins, teve situações numa sonda que foi botada, houve alguma situação lá no hospital que teve que fazer uma cirurgia para estar com a sonda ali na bexiga e aguardando com situações de o sangue afinar, de estar ali dependendo da mão de Deus para que nesses 45 dias possa estar fazendo uma cirurgia. Então Deus trata cada um de uma maneira para que possamos entender como Deus, mas Ele não abandona o Senhor. Ele tá nesse contexto que confia no Senhor. Não reclama, estou aguardando, toda terça vou lá no hospital até conseguir, nesses 45 dias, fazer essa cirurgia de próstata e ter assim a certeza que Deus está cuidando. Então, queridos irmãos, precisamos ter essa confiança. Logo, dia 25, estou de alta para voltar às minhas atividades. E sou grato a Deus, confio em Deus. Até hoje Ele cuidou de mim. Então, devemos estar bem nesse primeiro versículo, aqui do Salmo 25. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como montes de Sião que não se abala, que não pode ser abalado, como diz aqui o texto, mas continuam sempre firmes. Então precisamos confiar, precisamos estar firme no Senhor,
para que possamos também receber as bênçãos do Senhor. Mas que precisamos fazer a nossa parte? Qual a primeira parte desse texto? Confiar. Vamos ver aqui. Aqueles montes que viviam no redor ali de Jerusalém não se abalavam. Então vamos trazer para dentro da igreja. A igreja, o templo e a igreja somos nós. E para que nós não nos abalamos também, precisamos o quê? Confiar, ter a fé. Então que Deus possa estar abençoando a cada ouvinte desta palavra nesta manhã de domingo. E que Deus possa estar presente em cada vida e que podemos entender o que não somos obrigados, mas temos obrigação de fazer para que possamos receber a bênção. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Eu vou estar orando neste momento por cada ouvinte dessa palavra, por cada pessoa que ouvir esta mensagem e que possa ter esta confiança, esta fé em Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos, Pai, primeiramente te agradecer pelo milagre que tu fizesse em cada vida hoje, Senhor, para que possamos entender o teu amor, o teu cuidar e que possamos ser forte como aqueles morros ali, Senhor de Sião, para que possamos estar sempre em obediência a tu. Eu quero, Pai, nesse momento entregar em tuas mãos o nosso presidente da nossa nação Brasil, que tu possa estar abençoando e que ele possa estar fazendo, Pai, uma administração conforme a tua vontade, com todos aqueles que estão ali, Pai, juntos, compartilhando esta administração do Brasil. Ser com ele, com seus familiares. Da mesma maneira, Pai, eu quero entregar em tuas mãos a nossa governadora do estado de Pernambuco, que ela possa também, Pai, estar fazendo uma administração conforme a tua vontade, conforme, Pai, a tua determinação, Pai, ser com ela, com todos os seus familiares, ser também, Pai, com aqueles que estão ali, na administração com ela, que possa estar em obediência a ela e a ti, Senhor. Tira tudo, Pai, que desagrada dela a ti, Pai, e que ela possa estar fazendo esta administração conforme a tua vontade. Eu quero, Pai, neste momento, estar entregando em tuas mãos o prefeito da nossa cidade, do Cabo de Santo Agostinho. Que ele possa também, Pai, estar fazendo uma administração conforme a tua vontade, Pai, assim com toda sua secretaria, com todos aqueles, Pai, que estão ali fazendo esta administração, que seja feito conforme a tua vontade. Tira, Pai, tudo que desagrada dele a ti, Pai, e que ele possa, Pai, estar vivendo assim momentos felizes com a sua família, Pai. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Continuando ainda na tua presença, Pai, eu te peço, Pai, por aqueles países ainda que se encontram, Pai, em guerra, Pai. É Ucrânia, é Rússia, Pai, o Israel, Pai, que estejam ali, Pai, na tua santa paz, com aqueles terroristas ali, Pai, que tu possa estar trazendo, Pai, a tua paz para esses países que se encontram em guerra. Nesse momento, Pai, eu quero te fazer um pedido especial, Senhor. Ser com esta violência, Pai, que se estende na nossa cidade do Cabo de Santo Agostinho, Pai. Tantos homicídios, Pai. Tantos jovens, Pai, sendo cefados, Pai, por não estar na tua obediência. Ser, Pai, com os familiares daqueles que perderam os seus entes queridos, Pai. E ser também, Pai, com os familiares daqueles, Pai,
que tiveram por trás desse crime. Tu sabe, Pai, como a família sofre. E muda, Pai, os corações desses que vivem da desobediência. Tudo isso eu te peço e agradeço, Pai, confiando no teu cuidar. Se também com os pastores, presbíteros, pastoras também, Pai, diáconos, liderança de igreja, membro de igreja, aqueles amigos do Evangelho que ainda não tiveram, Pai, esse prazer de te servir. Que possa hoje, Pai, está procurando a igreja mais próxima da sua residência e possa ter esse encontro verdadeiro contigo. Tudo isso eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não deixe de ir para a igreja mais próxima da sua casa. Nesse domingo à tarde estamos ali, na Enseada dos Corais, às 17h30, 5h30, e terminamos às 19h30, às 7h30. Ou se não, queridos irmãos, vá para a igreja mais próxima da sua casa. Igreja começando culto de 7 horas, terminando de 9. Então, que você possa estar hoje na presença do Senhor. Tudo isso eu agradeço a Deus, mais uma vez, pelo livramento que tem nos dado e pelo milagre que fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Vá para a igreja mais próxima da sua casa. E que Deus abençoe a todos.